O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Amados filhos, ao celebrarmos essa solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerramos mais um ano litúrgico. Esse é o nosso verdadeiro e único Réveillon. É claro, nós sabemos, esse ano litúrgico ele ainda se estica um pouquinho, porque ainda há os dias da semana. Ele vai se concluir de modo objetivo no sábado pela manhã, quando se celebra a missa do sábado da 34ª semana do tempo comum. Mas nós sabemos também que as missas de dia de semana são um prolongar do mistério que estamos celebrando hoje, né? São um prolongar da Páscoa semanal, que é o domingo. Então podemos dizer sem medo de errar, hoje com essa grande solenidade encerramos o ano, até porque a próxima solenidade que celebraremos, dia 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, já não será mais celebrada neste ano litúrgico, mas no novo ano litúrgico que já terá iniciado. E por isso devemos celebrar essa solenidade com muita alegria. Com uma alegria maior do que aquela que celebraremos daqui a pouco, o 31 de dezembro. Porque naquele dia, nós nos enchemos de alegria e de esperança pelo tempo que passou e na expectativa de que o ano que vai vir seja melhor do que esse. Mas nós não temos a certeza disso. Mas celebrar Cristo, Rei do Universo, e o que vem depois dessa proclamação, a plenitude do seu reino, isso nós temos certeza que é o melhor que há. Isso nós temos certeza de que é o máximo da felicidade e da alegria que pode haver. Porque passar dessa vida, do reino desse mundo para o reino de Deus, é sempre o melhor. E por isso o nosso coração deve se encher de alegria. Celebramos Jesus Cristo Rei, e com Ele o seu reino que não tem fim. Com Ele aquela promessa de que finalmente será enxugada toda lágrima, será findada toda dor, e Deus será tudo em todos. É isso que nós estamos celebrando. E é isso que deve encher hoje o nosso coração de alegria. Mas eu entendo que diante de uma alegria tão grande, o nosso entendimento às vezes demora a alcançar. E por isso a palavra de Deus hoje vem como um auxílio para nós. Mas esse auxílio que é a palavra, hoje começa, entre aspas, com um não tão pequeno problema por meio do Salmo responsorial. Proclamamos o Cristo Rei e sabemos, esse Rei é Rei e Pastor. Jesus só sabe ser Rei sendo Pastor. E aí dizemos com o salmista na proclamação desse Rei Pastor: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas meus filhos, é verdade que não nos falta coisa alguma? Olhamos para a nossa vida e podemos dizer isso? Não nos falta coisa alguma? Algum de nós hoje pode falar isso sobre a sua própria vida? Eu não estou dizendo que a nossa vida tem tudo, porque tem quem me responda: padre, eu tenho todo o necessário.
Tá bom, não estou entrando nesse mérito. A minha pergunta é, mesmo sabendo que temos todo o necessário, hoje eu posso olhar para a minha vida e me dizer, não me falta coisa alguma? Podemos olhar para o nosso mundo e dizer, diante desse mundo que temos hoje, diante dos nossos olhos, que não falta ao nosso mundo coisa alguma? Evidentemente que não. A razão não nos permite afirmar isso. Só uma pessoa irracional diria isso. Mesmo que digamos que temos o necessário, não podemos dizer que não nos falta coisa alguma. Bom, a razão me diz, quando eu olho para a realidade, que me faltam, e me faltam talvez muitas coisas. E a palavra de Deus que proclama e canta os louvores desse rei pastor, diz que o Senhor é o pastor que me conduz e, portanto, não me falta coisa alguma. Como a razão não pode estar errada no que ela vê, porque ela vê a realidade como ela é, e a palavra de Deus não engana e nem se engana, por pensamento lógico, o problema está no meio disso tudo. Quem dirige vai me entender bem. Quando o problema não está no volante, nem no banco do carro, via de regra ele está na pessoa que está entre essas duas coisas. E aqui não é diferente. É a nossa compreensão dessas realidades que nos levam ao erro, que nos induzem a um aparente erro. A tradução do texto original desse salmo em hebraico, ao pé da letra, terminaria não como está aqui, mas da seguinte forma: o Senhor é o pastor que me conduz, por isso não serei lançado no nada. Ou seja, sendo o Senhor o pastor que me conduz, o meu futuro está garantido. Sendo o Senhor esse rei pastor que reina sobre a minha vida e pastoreia a minha vida, eu não preciso temer, porque olho para o presente e me faltam coisas, porque o meu futuro está garantido, porque aquele que é rei e pastor da minha vida sabe me levar até a meta, sabe me conduzir pelos caminhos, sabe me levar às pastagens. E, portanto, diante dessa verdade, mesmo que me faltem muitas coisas no presente, eu posso sim dizer antecipadamente, sendo o Senhor esse rei pastor que conduz a minha vida, não me falta coisa alguma. Sem medo de estar assim, contrariando a razão. Porque aquilo que aparentemente me falta, se for necessário, me será dado no tempo adequado, para que o Senhor me conduza onde precisa me conduzir. Então eu posso rezar sim, sem medo de errar. O Senhor, o Rei Pastor, é aquele que me conduz. E já digo antecipadamente, sendo Ele que me conduz, não me falta coisa alguma. Então percebam, um erro de entendimento poderia nos levar a tirar a credibilidade da palavra de Deus, a firmeza dessa palavra. E é importante que a gente perceba isso e guarde essa reflexão que nós fizemos agora para entendermos a lógica de Jesus no passo que eu vou dar agora com vocês. Celebramos hoje Cristo Rei do Universo. Mas vocês já se atentaram que Jesus, durante todo o Evangelho, não se permitiu ser chamado de rei? O próprio Evangelho que ouvimos hoje, Jesus começa dizendo sobre si, não como rei,
mas como o Filho do Homem. Uma expressão que ele usou muito para falar de si mesmo, que remete à profecia de Daniel, aquele filho do homem escatológico, ou seja, aquele filho do homem que procede de Deus e veio fazer a vontade de Deus. Como vai nos dizer um outro salmo, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Jesus se identifica como esse filho do homem, e quando muito permitia que as pessoas o chamassem filho de Davi, para indicar a sua realeza. Mas Jesus não permitia que nem as pessoas, nem os demônios, que muitas vezes, quando eram expulsos dos homens, o chamavam de rei, o fizessem. Jesus mandava que ambos se calassem. Inclusive o Evangelho vai nos dizer que diante da multiplicação dos pães, quando quiseram fazer Jesus rei, Jesus imediatamente se retirou do meio daquele povo. Jesus não permitiu, até praticamente o final do seu ministério, que ele fosse reconhecido como rei. O deixava chamar de mestre, de rabi, de filho de Davi, filho do homem, o nazareno, mas como rei não. Somente no final, diante do mistério da sua paixão, Jesus começa a se permitir e a se apresentar como rei. Mas por que Jesus faz isso? Se ele é rei, sempre foi e sempre será. Não é possível que o Cristo esteja com um transtorno de personalidade. Aqui é uma negação. Não pode ser isso. O Cristo era um homem íntegro. Ele tinha consciência de quem era e por isso mesmo falava com liberdade. Quer ouvir bem, não quer, pode seguir a vida porque você é livre para isso. Jesus é um espetáculo, é uma escola de integridade humana. Saber lidar bem com quem a gente é. Era assim. Preguei, quer ouvir? Bem. Não quer? A opção é sua. Pode seguir. Isso não vai me afetar porque eu sei quem eu sou. E esse homem íntegro estava escondendo um lado seu, entre aspas. Mas Jesus agiu assim para o nosso bem. Por quê? Porque Jesus nos conhece muito bem e sabe com que facilidade nós que pensamos saber as coisas confundimos o que elas de fato são. Como na interpretação do Salmo. Se deixássemos a nossa cabeça e aos nossos parâmetros, aquela palavra ia cair no descrédito. Se Jesus se apresentasse desde o início como rei, nunca conseguiria ter nos dado o reino. Porque a partir do momento que ele falasse que era rei, eu e você que trazemos um reizinho na barriga, que pode até estar controlado, começaríamos a contaminar a imagem do reino com as ideologias que nós fazemos de como tem que ser o reino. Porque afinal, como que eu não estou apto para dizer como é que é o reino? Se eu sei o que é ser um rei, uma rainha, tenho um na barriga? Jesus nos conhecia muito bem. Por isso ele sabia, se eu me apresento como rei primeiro, toda a imagem do reino que eu vou dar depois vai ser contaminada pelas ideologias, pelos projetos pessoais, pelos pequenos reis que cada um traz na sua barriga. E por isso ele começa diferente na sua pedagogia. Jesus começa nos dando o reino. O reino como dom.
para assim nos ensinar como é de verdade um rei. Não aquilo que pensamos segundo o rei que trazemos dentro da barriga, mas aquilo que de fato é. Começa nos dando o reino, para que depois de termos acolhido o reino, aí sim, pudéssemos olhar e ver, à luz do reino, quem está apto para ser rei desse reino. À luz do que é o reino, quem pode ser rei? Via de regra, nós não fazemos assim. Na nossa cabeça, é o reino que se dobra ao rei. Mas na lógica de Deus, é o rei que se faz digno do reino. É assim. É assim que é o reinado de Jesus. O reino que ele recebe do Pai, o molda, segundo a vontade do Pai. E ele é rei, porque descobriu que só conseguiria sê-lo servindo a vontade do Pai. Servindo o reino, como o Pai deseja. Por isso estava apto para ser rei. Mas tem outro motivo de Jesus nos dar primeiro o reino, para depois se apresentar como rei. Porque só quando eu e você acolhemos o reino, e não como um pensamento intelectual, porque, meus filhos, o reino como um raciocínio não tem capacidade de nos ajudar a suportar a vida. Porque a vida não tem nada de lógico. A maldade e a violência que nos cerca no nosso mundo não tem nada de racional. Pelo contrário, a barbárie que nos cerca faz a nossa razão voar pela janela. É só vermos as atrocidades que estão acontecendo no mundo afora. Quantas situações de guerra, que por si só já é uma atrocidade, mas que se tornam ainda pior quando crianças começam a ser vítimas, decapitadas, mutiladas. Qual é a razão para isso? Estamos em guerra, mas que risco e que mudança uma criança fará na guerra? Um idoso já fragilizado. Falo dessas situações, mas aqui na nossa região, me lembro, há algum tempo atrás, como me escandalizava e me horrorizava quando, ligando o jornal, ouvia a notícia de que aqui na nossa região, uma criança de 3 meses tinha falecido espancada pelos pais. Onde é que está a lógica disso? Que razão pode justificar uma coisa dessa? Se o reino for acolhido só como um pensamento racional, ele não terá força na nossa vida para mudarmos o mundo. Porque a barbárie do mundo não dá lugar nem para a nossa razão. Por isso o reino tem que ser acolhido não só como um pensamento racional, mas como um estilo de vida que me leva a superar o mal com o bem, o ódio com o perdão, que me leva a fazer o bem não àqueles que me pedem, porque fazer bem a quem me pede já é fazer um bem desprovido de alguns méritos, mas me leva a fazer o bem sem que outros me peçam, porque está ao meu alcance fazê-lo e eu sei que preciso fazer. Que me leva a amar a todos, os que me amam e os que não me amam, os que me odeiam e principalmente
os que fazem por onde não serem amados. Porque se amar quem me odeia é difícil, vai experimentar amar quem faz por onde não ser amado. Porque talvez aquela pessoa te odeie, mas ela siga a vida dela e você a sua. Você ainda consegue com um pouco mais de facilidade trabalhar o coração. Mas vai trabalhar o coração para amar aqueles que fazem por onde não ser amado, para você ver como que é difícil. Uma pessoa que sistematicamente te dá motivos para não amá-lo. Nessa hora, se o reino não for um ideal, não for o meu modo de vida, nada feito. Porque eu não amo o outro pelo outro, mas por causa do reino que eu acolhi. É esse reino acolhido que consegue dar resposta a esse mundo. É esse reino acolhido como dom que consegue mudar o mundo. E é só acolhendo esse reino como estilo de vida que eu consigo reconhecer o rei que reina sobre ele, mesmo sentado no trono da cruz e coroado de espinhos. E consigo, apesar da dureza desse trono e dessa coroa, me dispor a seguir esse rei, por causa do reino. Porque eu sei que o reino é muito maior do que a aparência do trono. E por isso eu sigo. Por isso eu vou à frente. O apóstolo Paulo vai nos lembrar, somos todos nós filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos da família real. Da família real do reino de Deus. Mas não tomaremos posse dessa condição, não nos encheremos da realeza para experimentar a vitória com o grande rei, se antes não acolhermos o reino como dom que ele é, e permitirmos que esse dom acolhido nos encha da verdadeira realeza, da realeza que encheu o coração do Cristo e da Virgem Maria, e que, como diz São Bernardo de Claraval, ensinou a Maria, a partir do Cristo, que o verdadeiro reinar era o servir o reino. Queira Deus que eu e você, como membros da família real, como reis e rainhas, não por causa do rei que trazemos na barriga, mas por sermos família de Deus, nos comportemos à altura do reino, para de fato podermos, como reis, como povo de reis, herdar esse reino conduzido pelo rei pastor e apresentar ao mundo que tanto se esforça num projeto de reino autossuficiente, o único e verdadeiro reino que nos conduzirá ao verdadeiro rei e Senhor de todas as coisas. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.